Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jamile Santana Motê, estamos aqui hoje com Humberto Dalla, Marcos Lívio, somos da Curadoria Processual e vamos ministrar uma aula sobre, um bate-papo, sobre IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e os impactos no processo civil e no processo tributário. Pessoal, hoje vamos falar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Estamos com dois professores fantásticos, Humberto Dalla, Marcos Lívio, falando sobre os aspectos cíveis e tributários desse instituto que, venhamos e convenhamos, é um tanto quanto contraditório, né, Marcos? O que você acha sobre isso? O IDPJ, Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, ganhou um foro super relevante no direito processual tributário brasileiro. Se antes não se falava em grupo econômico, o Instituto se transformou numa das alternativas, numa das ferramentas para se enfrentar o grupo econômico sem legislação apropriada. Talvez esse seja o maior problema, com certeza durante o nosso encontro de hoje nós falaremos sobre isso. Talvez a ausência de legislação específica em matéria tributária cause tantos problemas processuais aos contribuintes hoje. E é um tema ainda muito contraditório, inclusive em sede de STJ, estamos com repetitivo aí que está afetado, então em âmbito tributário estamos ainda sem uniformidade. E no cível, Humberto, o que você fala pra gente um pouquinho, vamos voltar um pouco para trás? Faz uma introdução pra gente no aspecto cível, que eu acho que é super importante, sobre o IDPJ. Eu acho que no cível o problema é talvez o inverso, né? A gente tem um excesso de normas, né? A gente tem previsão do IDPJ lá no Código Civil, no artigo 50, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a previsão tributária, a gente tem na legislação trabalhista, embora com um outro rótulo, né? Mas ele acabe também funcionando para essa finalidade. A gente teve recentemente a alteração do artigo 50 lá do Código Civil e o legislador ele continua pródigo nessas alterações, né? A lei de recuperação judicial ela traz uma previsão, a nova legislação de improbidade administrativa, né? A 14.230, ela também prevê lá num dispositivo que o juiz, ao decretar a indisponibilidade dos bens, isso pode levar a um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, se a gente for pensar, Jamile, numa linha do tempo, né, ele pode acontecer em qualquer momento do processo. Então ele pode ser requerido desde logo na petição inicial e daí você não precisa instaurar um incidente. Ele pode ser requerido durante a fase de conhecimento. Ele pode ser requerido depois da sentença. E daí você vai pedir isso ao desembargador relator ou ao ministro relator, mas na prática ele vai acontecer no momento posterior, ou seja, já na fase da execução, do cumprimento forçado da sentença. E aí que você vai ter que enfrentar questões como a fraude à execução, aí que você vai enfrentar questões de embargo de terceiro, de se o terceiro adquirente é de boa fé ou não é de boa fé. Então ele é um instituto que ele traz uma confusão ao processo, tanto que no código anterior ele não era previsto enquanto procedimento e no código atual, no código Fux, ele é tratado dentro do capítulo de intervenção de terceiros. Então, para nós do processo, o IDPJ ele tem natureza jurídica de um instrumento que viabiliza a intervenção de terceiros. Agora, a gente ainda tem essa confusão, eu diria, esse excesso de leis no país e um procedimento genérico previsto lá no CPC que acaba tendo que ser adaptado para todas essas situações da prática. É interessante, né? Porque a confusão ela é instaurada no seu excesso de leis aqui no cível e na nossa ausência aqui no tributário. E a gente ainda tem uma questão muito pontual, né? A gente está falando de uma responsabilidade de um sócio que é uma pessoa à parte da execução. Ela não está sequer no título executivo. Exatamente. Ele é um sujeito que está tendo ali o seu redirecionamento e muitas vezes sumário, muitas vezes sem respeitar ali
as questões de se houve ou não confusão patrimonial, abuso de forma, abuso de poder, que está ali no 135 do CTN, e simplesmente chama ele para essa lide sem ter o necessário procedimento, né, Marcos? Não, eu vou aproveitar e fazer o mesmo que o Humberto fez, acho que fica um pouco mais contextualizado, né? Quando nós falamos que no direito tributário a gente não tem nenhuma norma, talvez fosse mais apropriado dizer que o direito tributário trata a matéria de uma outra forma, sob um outro prisma. Na verdade, o Código Tributário Nacional ele não foi pensado para uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, fazendo um pouco um retorno, talvez para o direito tributário, o diploma mais relevante, que de certa forma nos daria alguma direção sobre essa matéria, é a Lei das SAs, a Lei 6.404, mas ela acaba não dialogando com o Código Tributário Nacional, em que pese lá os artigos 243, 245, 246 tratarem do conceito de grupo econômico de fato, né? Elas acabam, esses artigos, esses dispositivos, eles não dialogam com o Código Tributário Nacional. E o CTN, ao não tratar de desconsideração da personalidade jurídica, faz uma abordagem pelo ângulo da responsabilidade tributária. Ou seja, eu tenho, além de uma lacuna de normas, eu tenho uma falta de harmonia entre a lei das sociedades, né, e a lei tributária ali de normas gerais. O Código Tributário Nacional, ele trata a matéria pelo ângulo da responsabilidade de terceiros, quando nós falamos do artigo 134 e 135. O artigo 124, ele trata do interesse comum. E o grande problema da ausência de normas, né, numa vertente oposta do direito tributário e direito civil, é uma mistura de fundamentações das decisões judiciais. As decisões judiciais acabam equiparando institutos, né, de desconsideração da personalidade jurídica do Código Civil com institutos do direito tributário relacionados à responsabilidade tributária, seja ela solidária ou subsidiária, numa mistura de dispositivos legais que, de certa forma, violam o devido processo legal no momento em que o contribuinte é chamado a se defender dessas imputações de responsabilidade. E você falou de um ponto bem relevante, né? Você falou do sócio ser chamado a responder por uma dívida. Na verdade, hoje, a hipótese mais comum é também de empresas serem chamadas a responder por outras empresas no grupo econômico, como eu falaria, né? Talvez eu arriscaria dizer que essas imputações de desconsideração, elas têm hoje uma vertente maior em atingir outras empresas de um suposto grupo econômico. Você então acha que talvez o maior efeito ou não efeito que traz é a compatibilidade ou incompatibilidade com o nosso sistema processual, né? Que, pelo que eu estou percebendo, não está definido se é compatível ou não com uma execução fiscal. Talvez este seja o nosso a nossa grande lead, né? Saber se a gente consegue compatibilizar o IDPJ para o sócio dentro de uma execução fiscal, sem ainda termos a norma instaurada efetivamente. Falando, né? O grande desafio, eu diria, de enfrentar o tema no direito tributário seria entender o papel do artigo 50 do Código Civil e em que medida ele se adequa ao fenômeno da responsabilidade tributária dentro do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 50 do Código Civil, como nós sabemos, ele foi pensado para o direito privado, para relações privadas, e não para uma afetação de imputação de responsabilidade entre empresas por dívida tributária. Por isso que o Código Civil traz parâmetros típicos de controle do direito privado, que seria o desvio de finalidade, e a confusão patrimonial entre o sócio e a empresa. Embora, de certa forma, possam ser parâmetros, essa questão de usar uma teoria civilista para imputar uma responsabilidade tributária, ela passa por um caminho que não foi construído pelo legislador. Então esse é o maior desafio. Você concorda com ele? Na parte civil é isso mesmo? Sim.
A gente já tem aquela dificuldade, né, como o Marcos falou, da teoria maior e da teoria menor. Então, se você comparar os 50 do Código Civil com 28 do CDC, você tem a nítida impressão de que você está lidando com dois fenômenos completamente diferentes, porque numa relação consumerista o juiz tem uma liberdade, dizem alguns autores, até exagerada. Ele pode considerar a personalidade jurídica com base, muitas vezes, em indícios, com base em elementos até menores, ao contrário do que ocorre numa relação não consumerista, onde ele tem que atentar para os requisitos do artigo 50. Agora, de fato, quer numa, quer noutra situação, é uma lógica privada, uma lógica privatista, né? Você trazer isso para uma relação do contribuinte com o Estado, você trazer isso até mesmo para essa questão que eu mencionei, que agora é possível também na Lei de Improbidade Administrativa, que é uma relação do servidor que está sofrendo um PAD, que está sofrendo uma medida sancionatória porque praticou um ato lesivo aos cofres públicos, que agora tem que ser feito apenas na modalidade dolosa, né? É uma lógica muito diferente, né? Talvez seja um bom momento para a gente aproveitar, já que o Código Civil aí está em vias de ser atualizado, a gente está em vias aí de uma reforma tributária, talvez o momento para a gente construir alicerces mais firmes para esse instituto na área pública, na área tributária, e ao mesmo tempo estabelecer ali umas pontes, né, uns canais de comunicação para o que se faz na área privada e o que se faz ali na área pública. Eu acho que o momento enseja esse tipo de discussão. Perfeito. Só para ficarmos todos alinhados, você poderia falar um pouquinho sobre a teoria maior e a teoria menor aqui para o pessoal? Sim, é porque lá no Código Civil existe a exigência da comprovação desses dois elementos, né, que o Marcos falou. Enquanto na relação consumerista, como o legislador ele parte da ideia de que o consumidor é um vulnerável, e hoje a gente já trabalha não só com o conceito de vulnerável, mas também com o conceito do hipervulnerável, né? Aquele consumidor que está super endividado, aquele consumidor que é idoso, aquele consumidor que é um super idoso, aquele consumidor que é uma pessoa com deficiência, ele entra num conceito de super ou de hipervulnerabilidade. Então, aplicando-se o princípio da isonomia no sentido material, né, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, da parte ex-adversa, acabam sendo menos rigorosos do que seriam numa relação privada entre partes que estão ali numa situação, se não numa situação de identidade de forças, pelo menos numa situação semelhante de capacidade processual. E aí então a gente fala na teoria maior e na teoria menor. Agora, essa própria dicotomia entre maior e menor, ela não se justifica na relação do contribuinte com o fisco, não se justifica numa execução fiscal. E a gente ainda tem um problema, se a gente quisesse botar mais uma pimenta nessa discussão, é que hoje se discute a própria desjudicialização da execução. Quer dizer, como é que nós faríamos isso se a atividade executiva fosse desjudicializada, né? Se nós tirarmos a execução fiscal, ou certos atos da execução fiscal do Poder Judiciário e fizéssemos uma transferência por delegação para um cartório ou para um agente de execução, como existe, por exemplo, em Portugal. É o que está previsto, né, hoje na proposta. No projeto, né? Como é que a gente vai fazer esse incidente? Esse incidente ele vai forçar um retorno ao judiciário? Vai se delegar essa atribuição ao agente de execução? Como é que isso seria feito na prática? Eu enxergo uma necessidade. Eu acho que o IDPJ é mais uma necessidade de você ter um devido processo legal de um sócio ou de um grupo econômico que está se vendo no meio de uma relação alheia e de repente foi inserido ali patrimonialmente, desrespeitando a autonomia patrimonial, desrespeitando a separação dos patrimônios, e aí ele se vê numa necessidade de ter um mínimo de ampla defesa mesmo, né, Marcos? Porque sem isso ele vai ter um meio super restrito para se defender ali numa exceção de executividade, que é engessada, que é restrita, ou nos embargos à execução, mas tem que garantir. Então, assim, e mesmo assim tem uma questão de ônus da prova, de quem vai ser o ônus da prova, da fazenda ou desse sócio, em quais condições, teve nome na CDA, não teve nome na CDA. Então são fatores que vão moldando, eu acho que é uma necessidade desse terceiro de realmente instaurar esse incidente para se ver tendo um mínimo de direito ali ou de um processo sendo analisado, né, Marcos?
E isso nos leva a um outro problema, né? O título executivo extrajudicial tributário, a CDA, ela é formada unilateralmente. Ou seja, o Estado, por se tratar de um crédito público, e por isso se justifica, ele tem a prerrogativa de formar o título executivo judicial de forma unilateral. Quais são os cuidados que a legislação tributária impõe à administração fazendária? Que haja um processo administrativo, para que seja feito um lançamento tributário e que se constitua o crédito tributário com a participação efetiva do contribuinte, né, e que se respeitem os princípios constitucionais, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Isso é uma imposição constitucional para que o título seja constituído de forma unilateral. Por isso, já seria extremamente grave um redirecionamento da execução fiscal para um terceiro que não participou do processo de lançamento tributário. E a razão do IDPJ, ela vai exatamente nessa direção. Se você chamou para o processo um terceiro que não participou do procedimento de lançamento, não teve oportunidade de se defender, não teve oportunidade de produzir prova dentro desse processo administrativo, seria necessário, a meu ver, o incidente de desconsideração, porque isso seria uma alternativa a um contraditório que não foi oferecido a esse terceiro durante a fase do lançamento tributário. Então, são temas hoje intimamente relacionados, né? A questão do redirecionamento da execução fiscal, quando ela pode se dar, né? Normalmente ela se dá para um terceiro que não estava na CDA, porque se ele tivesse na CDA, em tese, ele teria participado do processo administrativo. Então, até para isso acontecer, né, nós teríamos pelo menos a previsão do Código Tributário Nacional, o artigo 134, 135 e o 124, de certa forma, quando o regulamento da responsabilidade terceiro, eles tratam desse assunto. Mas a fase de defesa e garantia desse redirecionamento, que seria o IDPJ, ele não está regulamentado no Código Tributário Nacional. Então, talvez isso, é lógico, né? Nós temos que ser bastante coerentes. A Fazenda Pública pode e deve perseguir o crédito tributário. Afinal de contas, dinheiro não nasce em árvore e nós sabemos que o orçamento público é relevante para satisfazer princípios fundamentais da Constituição, como saúde e educação. Então a Fazenda tem essa obrigação, esse dever de buscar o crédito tributário. O problema é que esse redirecionamento se dá em face de alguém que não participou do processo administrativo, em situações que podem estar relacionadas a fraudes cometidas pelo contribuinte, e nesses casos específicos de sonegação, fraude estrutural, a Fazenda deve redirecionar a execução fiscal, mas em outras hipóteses que acontecem diuturnamente, em que seria possível ter incluído esse terceiro no processo administrativo. Ele poderia ter participado da relação jurídica processual no ato do lançamento, mas isso não foi feito, seja porque o prazo que a Fazenda Pública tinha para lançar já decaiu, e o artifício para superar isso é o redirecionamento da execução fiscal sem o IDPJ. E talvez aí esteja o grande problema, separar o joio do trigo, né? Separar o fraudador quanto mais, o devedor quanto mais, aquele que comete a fraude estrutural e contra ele o redirecionamento deve ser efetivo, daquele contribuinte que deveria ter participado do lançamento, poder provar que ele não cometeu nenhum tipo de ilícito e não deveria estar nessa execução fiscal. Essa falta de amarras, de parâmetros, realmente causa muita insegurança jurídica. Eu iria ainda acrescentar um outro ponto. O filtro, a linha que a Fazenda coloca em relação a caracterizar a responsabilidade do sócio, ela é muito tênue. E, inclusive, até para você presumir uma dissolução irregular.
Então, quando você pensa que você pode ser responsabilizado presumidamente, só porque você mudou de endereço, por exemplo, então você percebe que a linha é muito tênue e então mais e mais pessoas vão ser afetadas por essa falta de estrutura. O Marcos falou essa questão do contraditório, né, que é para nós, em processo contraditório, é o ponto central, né, em termos de garantias. Então, na medida em que aquela CDA ela é constituída de maneira unilateral, na medida que aquele lançamento é feito de maneira unilateral e que não há uma possibilidade de contraditório naquele momento, é fundamental que num segundo momento, né, ainda que a posteriori, é o que a gente chama de contraditório postergado, contraditório postecipado, né, se o juiz defere lá uma liminar pedida pelo autor sem ouvir o réu, e quando o réu vai ser ouvido, ele já foi intimado para cumprir aquela decisão do juiz. Né? Fala, pô, mas ele deveria ter sido intimado para se manifestar antes. No mundo ideal, sim, mas naquela situação concreta havia uma situação de urgência, de risco de descumprimento que o juiz avaliou e achou que era o caso de deferir sem ouvir o réu, inaudita altera par. Mas eu vejo, trazendo esse raciocínio para o IDPJ, que é uma oportunidade para se exercer o contraditório. Volta e meia, a gente recebe lá no tribunal, não é matéria de execução fiscal, é execução civil, pedido de redirecionamento. Não, eu queria redirecionar a execução. Não, mas você não pode redirecionar a execução. Existe um instrumento formalmente considerado, existe um instrumento que é um garantidor de direitos, que é o IDPJ. Então você tem que requerer ao juiz a instauração do IDPJ. Não, mas eu já estou na execução. Não tem o menor problema, tem previsão expressa no cumprimento de sentença, no processo de execução, você requer a instauração do IDPJ, o juiz vai examinar aquilo e aí sim ele vai fazer esse redirecionamento observando as garantias fundamentais do processo. Então, entre o redirecionamento, né, que seria muito rápido, muito ágil, muito efetivo, mas com baixíssimo nível de proteção às garantias fundamentais, e de outro lado, o engessamento em que você não poderia jamais acrescentar uma pessoa àquele processo, o IDPJ me parece que ele se situa num ponto de equilíbrio entre essas duas situações. Né? Mas, de novo, a gente tem um excesso de normas no direito material, a gente tem um regramento processual que ainda é novo, né? Até 2015 não havia norma procedimental para o IDPJ, os tribunais faziam isso aplicando por analogia, aplicando por interpretação extensiva, né? Isso só veio com o Código de 2015 lá para o artigo 133 ao 137 do CPC, e até hoje, né, um pouco antes aqui da gente gravar, estava conversando com o Marcos, decisão recente do STJ, a ministra Galotti, enfrentando uma questão tormentosa em recuperação judicial. Até hoje, nós tratamos com 9 anos do CPC, o STJ ainda está pontuando, né? O STJ, que é o órgão constitucionalmente destinado a fazer interpretação de normas infraconstitucionais, né, definir teses jurídicas, ele ainda está se vendo às voltas com a necessidade de dissipar dúvidas verdadeiramente complexas sobre a aplicação do Instituto. Então é um dos institutos hoje, na minha opinião, mais desafiadores, quer seja no plano material, quer seja no plano processual. Não foi à toa que a gente escolheu o IDPJ para esse nosso primeiro momento, que a gente achou que ia despertar aí o interesse do pessoal. E foi muito acertado, falando do grupo econômico, que ontem teve aprovação de uma súmula do CARF falando sobre a ampliação do conceito de grupo econômico para fins de crédito previdenciário. Então, a gente ainda enfrenta isso também. Cada dia que passa está se ampliando ainda mais o conceito de grupo econômico. Então, assim, a gente está todos os dias caminhando por uma responsabilidade sumária, praticamente. Talvez se precise buscar assim, um ponto de equilíbrio, né? Porque hoje as execuções são redirecionadas sem, eu diria, sem um lastro probatório mínimo. É uma conduta normal, como se fosse automático, né? Talvez esse seja um problema, a ausência de marcos legais e de uma jurisprudência em repetitivo do STJ que defina em que hipótese efetiva ou quais são os requisitos mínimos para que o processo possa ser redirecionado, que a origem do problema é esse, e depois, em que hipótese o IDPJ
deveria ser aplicado. Porque, realmente, em hipóteses de fraude estrutural, se é um devedor quanto mais, se já tem lastro probatório muito grande no processo, realmente, você exigir um IDPJ, você poderia estar comprometendo a própria recuperabilidade do crédito público, e isso também não seria coerente. Mas, do outro lado, se não existe nenhum lastro probatório no redirecionamento, o contribuinte, esse terceiro, não participou da relação jurídica tributária, não participou do processo de lançamento tributário, esse redirecionamento sem lastro probatório compromete um princípio básico da Constituição Federal, que é o devido processo legal. Sim. E eu iria um pouco mais, né? A questão é tão relevante que as próprias turmas do STJ divergem sobre a necessidade do IDPJ. A segunda turma pela inexigibilidade para o redirecionamento, com base, e ambas usam os mesmos artigos do Código Tributário Nacional e do Código Civil, artigo 50. E a primeira turma, a segunda turma num voto paradigmático do ministro Herman, e a primeira turma em votos da ministra Regina, do ministro Gurgel, no sentido de haver necessidade em algumas hipóteses. Então, encontrar esse meio termo, ou encontrar parâmetros jurisprudenciais, traria muito mais segurança jurídica aos operadores, né, do direito nesse caso, aos juízes no ato de julgar esses casos, aos contribuintes em termos de conduta e processual, seja no planejamento das suas atividades, seja na defesa dos seus direitos. Humberto, você acredita em parâmetros definidos de segurança jurídica no CIVIL? Você enxerga um avanço, uma definição? Eu acho que sim, né? Ouvindo vocês trazerem aqui casos e exemplos do direito público, né, a gente verifica como realmente os cenários são completamente diferentes, né? No CIVIL, por exemplo, numa relação privada, você tem mecanismos já na fase de conhecimento para você trazer para o processo, mesmo que contra a vontade daquelas pessoas, né? Por exemplo, o agente garantidor, o coobrigado, o devedor solidário, né, que você vai fazer por meio do chamamento ao processo. Você tem a denunciação da lide, onde você pode trazer, por exemplo, o segurado, o segurador, né, aquele contra o qual você vai propor uma ação de regresso. Então você tem nas relações privadas ferramentas que te possibilitam, já na fase inicial do processo, trazer essas pessoas para uma responsabilização. Você tem as cautelares, você tem a busca e apreensão, você tem a exibição de documento, a exibição de coisa. Você já vai criando todo um contexto probatório para o juiz, você já vai ampliando a cognição do juiz. Numa relação de direito público, ela acaba sendo muito mais exclusiva, muito mais personalíssima, né? É aquela relação do devedor com o Estado, né? Aquela relação do executado com o exequente na execução fiscal, o que já é por si só uma relação desigual, né? Então a gente está partindo de premissas aí muito diferentes, e a gente vê às vezes o instituto sendo aplicado sem parâmetros definidos ou diferenciados do público para o privado. A gente sabe que não existe mais hoje aquela dicotomia, né? Na nossa época de faculdade a gente ouvia falar na summa divisio, né? Direito público para um lado, direito privado para o outro. Hoje as relações privadas estão se tornando públicas e as relações públicas estão sofrendo uma privatização. Mas ainda assim existe uma diferença estrutural entre elas, né? Existe uma diferença que não pode ser diminuída, que não pode ser esquecida, ela não pode ser abandonada. Então, o ideal é que esse instituto tivesse um regramento nas relações privadas e um regramento nas relações públicas, né? E, de fato, me parece que o redirecionamento por si só, ele causa uma surpresa, né? E a surpresa é um elemento que inviabiliza o contraditório, que inviabiliza a ampla defesa e, em última análise, inviabiliza o devido processo legal. Com toda certeza. E você acredita, Marcos, num avanço, numa uniformidade desse tema na nossa área? Eu acho que o regramento posto no Código de Processo Civil, ele seria suficiente em termos processuais para ser aplicado ao Instituto quando no direito tributário. Mas voltando um pouco, né, não me parece que o artigo 50, por si só, ele unicamente, seja um marco normativo suficiente para o direito tributário.
Me parece que essa interação, porque o próprio Código Tributário Nacional, quando os artigos que são utilizados como fundamento para o redirecionamento, os artigos 124, 134, 135, eles não estão na seção do CTN que fala sobre infrações, eles estão na parte de responsabilidade de terceiros. E quando eu falo em responsabilidade de terceiros, eu estou justamente falando de alguém que deveria ter participado da relação jurídica tributária do lançamento. Ou seja, falta ao Código Tributário Nacional uma definição mais explícita do que seria interesse comum. Talvez o artigo 124 ele precise, e na verdade ele já está sobre hoje, né, o Código Tributário, de certa forma, ele já está sendo atualizado no Senado Federal através do PLP 124. Então, o artigo 124, me parece, deveria ser aperfeiçoado para tratar especificamente do conceito no direito tributário que está lá no Código Civil do artigo 50, que seriam as hipóteses de desconsideração para efeitos tributários. Porque o CTN não trata de desconsideração. O CTN simplesmente ele trata de solidariedade e subsidiariedade. Diferente da desconsideração, né? Seria você atingir um terceiro através de uma outra forma. Exato. E todo o processo de execução, enfim, de cobrança de crédito, ele é todo montado, como o Humberto falou, para ser exclusivo. É uma atividade exclusiva da Fazenda indicar quem vai ser o polo passivo. Então não existe chamamento de terceiro, denunciação à lide, no caso de uma execução fiscal. O executado ele não pode fazer isso. Então ele acaba enfrentando esses percalços por conta de uma instauração de um incidente, porque não é permitido para ele iniciar um processo de cobrança de crédito ou enfim, que disputa ali, em última análise, essa legitimidade de respondê-lo. Bom, vamos caminhando aqui para o nosso final. Queria que você trouxesse considerações finais e se você visualiza aí que vai ter alguma atualização com o novo código desse tema. Eu acho que em matéria de processo civil, por enquanto não, né? O código está com 10 anos, o Instituto ele tem funcionado, tem sido aperfeiçoado, questões eventualmente omissas ou questões contraditórias, elas vêm sendo resolvidas pelo entendimento do STJ, né? Eu esperaria não uma alteração legislativa, mas talvez a fixação de teses jurídicas, né? A fixação de temas pelo STJ, batendo justamente nessas teclas, nesses pontos que ainda trazem alguma insegurança jurídica, que ainda trazem alguma dúvida, né? Eventualmente, com a atualização do Código Civil que está em andamento, aí sim eu acho possível que tenha um aperfeiçoamento da legislação. O Código de 2002 é muito bom, mas sempre há alguma coisa a melhorar, sempre há alguma coisa ali a aperfeiçoar, né? E em paralelo essas outras alterações que a gente veio trazendo. Houve uma alteração na recuperação judicial, houve uma alteração na lei de improbidade administrativa, né? Isso acaba gerando aí também aquele efeito, aquela sensação de que é uma certa colcha de retalhos, né? Porque você não tem... É muito difícil quando a gente explica isso para os garotos da graduação. IDPJ está onde? Pois então, está em vários lugares, né? Tá no CTN, está na CLT, está no Código Civil, está no Código de Processo Civil, está na lei de recuperação judicial, está na lei de propriedade administrativa, então isso está na lei ambiental, tem previsão também. Então isso traz ali uma confusão. Se a gente conseguisse unificar, né, se talvez no futuro a gente tivesse uma lei dispondo sobre a desconsideração da personalidade jurídica, seus aspectos materiais, seus aspectos processuais, relações privadas, relações públicas, talvez estivéssemos num mundo ideal. Mas eu não vejo, pelo menos a curto prazo, nenhuma perspectiva concreta disso não. Perfeito, você, Marcos. O que você acha? Você acha que vai ter alguma mudança no processo? O PLP 124, ele, de certa forma, ele visita o artigo 124 do Código Tributário Nacional. E o grande desafio é fazer intervenção legislativa num diploma que já tem 50 anos, que é o CTN. Ele é rígido, esse artigo 124 tem 50 anos, sem nunca ter sido declarado ilegal ou inconstitucional.
fazer uma intervenção que o adapte ao conceito do direito privado, né? O 124 fala interesse comum no fato gerador, desvio de finalidade ou confusão patrimonial é interesse comum? Talvez, ainda que não haja uma alteração legislativa, o grande desafio do STJ no tema 1209 talvez seja compatibilizar o 124, que é a base, né, das imputações do direito tributário, com o artigo 50 do Código Civil. Como eles se relacionam e de que forma essa relação entre eles justificaria redirecionamentos sem IDPJ, ou até que ponto o IDPJ é necessário, ou em que situações ele seria necessário. Ou seja, é um grande desafio sem alteração legislativa, e a alteração legislativa por si só já é um grande desafio, né? Porque compatibilizar coisas que foram pensadas para situações distintas. Ou seja, né, o IDPJ é um mar aberto, com algum avanço melhor aqui no cível, um avanço ainda a ser determinado aqui pelo tributário, exatamente, construído. Perfeito, pessoal, obrigada. Eu particularmente adorei essa aula aqui. Obrigada, pessoal, continue conosco.